nós estamos aqui novamente para aprendermos doutrinas. Isso mesmo, porque doutrina não é só para adultos. As crianças aprendem e aprendem muito bem. No vídeo passado, nós estudamos o pacto das obras que Deus realizara com Adão. Hoje nós vamos aprender uma outra doutrina. Vamos ver qual vai ser? O pacto da graça. Isso mesmo. Pacto, vocês já sabem o que significa. É um acordo entre duas ou mais pessoas que se comprometem a fazer a sua parte no acordo. Graça é favor imerecido de Deus. Isso quer dizer presente. A palavra graça significa presente. Então, pacto é um acordo que Deus fez. Graça é o presente que Deus nos deu, juntando-se para a obra redentora que Deus fez com o seu Filho para nos salvar de todo o pecado e nos dar de graça a salvação, a vida eterna. E é sobre esse plano maravilhoso do amor de Deus é que nós vamos estudar hoje e aprender como que Deus nos ama de forma tão linda e tão preciosa. Mas para entendermos o pacto da graça, é preciso aprendermos 4 verdades. A primeira verdade é: Deus fez o pacto da graça com Jesus Cristo. A segunda verdade, Jesus é o representante do seu povo eleito. A terceira verdade, ele guardou toda a lei em lugar do seu povo. Quarta verdade, sofreu o castigo que os nossos pecados mereciam. Isso mesmo, a palavra de Deus diz que há somente um mediador, aquele que nos representa, que é Jesus Cristo. É o único mediador entre Deus e os homens. E a palavra também de Deus nos diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E nós vemos aqui que Deus ele cumpriu uma grande obra sobre as nossas vidas, uma obra redentora. E através dessas 4 verdades que nós aprendemos, nós vemos aqui que a gente precisa entender melhor quem é Jesus. Qual foi o papel de Jesus nesse pacto? Qual era a função dele? Qual é a função que Jesus estabelecia nesse pacto? Para entendermos isso, nós vamos estar aprendendo aqui 3 pontos. O primeiro ponto é que Cristo é o Filho de Deus, fez-se homem para pagar a consequência do nosso pecado. O segundo, ao morrer, Cristo pagou o preço do pecado em nosso lugar. O terceiro, Deus no pacto da graça justifica e santifica aqueles por quem Cristo morreu. Lá em Romanos 5,8 diz: mas Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando nós éramos ainda pecadores. A palavra de Deus diz que Cristo, ele veio e morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, o Filho de Deus perfeito, que era o Cordeiro de Deus, que tirava o pecado do mundo, veio a nós. Ele era homem, ele pagou o preço do nosso pecado e ele nos amou de tal forma que morreu em nosso lugar. Outro ponto do pacto da salvação é que nós precisamos ter uma vida cristã diária com Deus. E essa vida, ela nos traz uma jornada. E a jornada, essa jornada é desafiadora, aonde nós precisamos dar testemunho da nossa vida. Para que nós possamos ter uma vida espiritual crescente, isto é, ter uma vida de um verdadeiro cristão, nós precisamos entender 2 palavras que eu vou estar falando agora. A primeira é justificação. O que é justificação? É o ato de Deus perdoar os pecadores. Isso mesmo, de Deus perdoar os seus pecadores. A santificação é o processo que Deus usa através do seu Espírito Santo para tornar os seus filhos santos. Isso é, ter uma vida íntegra com Deus. Lá em 1 Coríntios, nos diz o seguinte: e assim as coisas velhas ficaram para trás e eis que tudo se fez novo. É o processo de nós parecermos a cada dia mais com Jesus. Falou que nós devemos deixar a nossa luz brilhar, a luz do nosso testemunho, e assim brilhe diante dos homens a nossa luz. E como nós podemos resplandecer a luz de Deus? A luz
a luz de Deus em nós para o mundo, através do nosso testemunho, das nossas boas ações, através da obediência, através do coração grato, da bondade que nós expressamos, de ser meninos e meninas que honrem e amem a Deus de todo o seu coração. A palavra de Deus nos exorta que uma vida cristã é uma vida que honra a Deus com o seu viver, com o seu agir, com o seu pensar. Que esta seja a nossa atitude diante da presença de Deus. E nesse processo de vida espiritual, dentro do pacto da obra, onde a gente aprendeu sobre justificação e santificação, existem mais umas questões que eu quero conversar com vocês. Algumas dúvidas que podem surgir no nosso coração. A primeira é, quem é salvo? Quem pode ser salvo? Nós vamos ver aqui que existem 3 conceitos de quem pode ser salvo. O primeiro é aquele que se arrepende dos pecados. O segundo, quem crê em Cristo como único Salvador. E o terceiro, e vive em santidade e amor. Então, para entendermos esses pontos, nós vemos aqui aquele que se arrepende. A palavra de Deus nos diz que se nós nos arrependermos do nosso pecado, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Nós sabemos que Deus, Ele é fiel para fazer isso. Como diz lá em 1 João 9. A palavra de Deus diz também, se nós confessarmos com a nossa boca que Jesus Cristo é o nosso Salvador, isso vem dizer que nós estamos crendo de verdade, com o coração. É crer, é ter fé, é acreditar verdadeiramente que Jesus é o nosso Salvador. E outra questão também é que vive em santidade e amor. A palavra de Deus diz que nós devemos ser santos, porque santo é o nosso Pai. Né? Sede santos porque eu sou santo. Assim Jesus falou. Ainda a palavra de Deus diz que santifica na verdade, a tua palavra é verdade. Então, crianças, para que a gente possa ser salvo, nós temos que crer de todo o nosso coração em Jesus. Nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados e precisamos ter a decisão de andar em santidade de vida. O que é andar em santidade de vida? Imitando Jesus em nossas ações. Imitando Jesus lá no nosso colégio, imitando Jesus na nossa casa, imitando Jesus com os nossos amigos. Quando nós estamos lá na internet, a nossa atitude deve ser de saber o que nós precisamos, o que nós podemos olhar, o que nós podemos pesquisar e a forma que podemos fazer. Esse mundo, ainda mais agora com essa quarentena, está super tecnológica, mas nós devemos estar com o olho bem atento em saber o que nós vamos ver, né? Isso demonstra santidade, porque tudo que nós fazemos, a Bíblia diz que tudo que nós pensarmos, fazer, falar, seja para a glória de Deus. E que na nossa atitude, na nossa casa, e onde quer que nós estivermos, nós podemos glorificar a Deus. Mas outra dúvida que pode surgir também, que eu gostaria de ver com vocês é, eu posso me arrepender sozinha? O que a palavra de Deus diz? Nossa amiguinha aqui veio nos ajudar. Vamos ver o que ele vai falar? Claro que não. Por que claro que não? Olha o que a gente aprendeu aqui, ó. Não posso fazer nada sem o auxílio do Espírito Santo. Ele é que nos convence da justiça, do pecado e do juízo. É o Espírito Santo que nos convence. Mas quando o Espírito da verdade vier, ele nos guiará a toda a verdade. A palavra de Deus diz que o Espírito Santo é o nosso guia, é aquele que nos molda a presença de Deus, aquele que nos convence, que nos mostra que nós precisamos de um Salvador, que nós somos pecadores e que nós precisamos nos arrepender do nosso pecado, que nós precisamos mudar de vida. Então, o ato de nós sermos salvos por Deus é um ato vindo totalmente de Deus. E o Espírito Santo vem em nós e nos convence, e nos mostra o quanto nós precisamos de Deus. Outra questão que eu gostaria de ver com vocês é aquelas pessoas que morreram, que viveram antes de Cristo vir ao mundo, ou seja, Jesus Cristo que traz a salvação. Como será que elas foram salvas? Esse texto aqui nos diz o seguinte: aqueles que viveram antes de Cristo vir à Terra foram salvos através da sua fé, na promessa da vinda do Messias.
o Salvador que iria pagar o preço dos seus pecados. Isso mesmo, a palavra de Deus diz lá em Isaías 9:6, e o menino vos nasceu, e o seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Príncipe da paz. Ele é que daria a salvação ao seu povo. E aquelas pessoas que viveram antes de Cristo nascer, elas criam na promessa do Salvador, na promessa que viria alguém para salvar eles de todos os pecados. Enquanto isso, eles tinham a prática de oferecer ofertas a Deus pelos seus pecados, até a chegada de Cristo, porque o fim da lei é Cristo. Cristo é o fim da lei e ele nos justifica e ele justifica todo aquele que crê. Nós vemos aqui, crianças, nós vemos aqui a figura de um sacerdote que mostrava ali as ofertas que ele fazia. Nós vemos aqui que essas ofertas que os sacerdotes faziam lá no Antigo Testamento, elas apontavam para Cristo, o Cordeiro perfeito de Deus. Como nós já estudamos na nossa aula de EBD, que Jesus Cristo era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, aquele que veio para estar fazendo uma obra redentora e libertadora das nossas vidas. Era ele e era nele que acabava a lei. O fim da lei é Cristo, porque Cristo cumpriu a lei em nosso lugar. E para isso, Jesus exerceu 3 ofícios aqui na terra. E nós vamos estar aprendendo esses 3 ofícios, que é o primeiro profeta, o segundo sacerdote e o terceiro rei. Vamos ver o que isso significa? Jesus, nesses ofícios, o primeiro ofício de profeta significava que Jesus nos ensina a vontade de Deus. Olha que interessante, crianças. A Bíblia diz que Jesus reunia as multidões e ali nas multidões ele ensinava a palavra de Deus, a vontade de Deus para todas aquelas pessoas. E o exercício do profeta é ensinar a vontade de Deus para as pessoas. Nós lembramos lá no Sermão do Monte, onde as pessoas sentaram aquela grande multidão e Jesus ensinava ali como quem tem autoridade, que só Jesus tinha autoridade. E ele ensinava aquelas pessoas como Deus queria que elas se comportassem e a maneira que elas deveriam viver e testemunhar Cristo e a Deus aqui na terra. Então, o Sermão do Monte é algo muito legal para se aprender, porque lá tem verdades maravilhosas, onde nos ensina a perdoar, onde nos ensina a como agir na nossa casa, com o amigo, onde nos fala que bem-aventurado é aqueles que servem a Deus porque são felizes. E Jesus ensinava, ele cumpria o seu papel de profeta, mas também ao outro ofício que Jesus cumpria era sacerdote. Sacerdote é aquele que intercede por nós. Isso mesmo. Jesus, na sua oração a sacerdotal, lá em João 17, 15 a 17, diz: não peço que tires do mundo, mas que o livres do mal. Pois eles não são do mundo, como eu não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Essa foi um trecho da oração sacerdotal de Jesus lá em João 17, aonde ele ora e ele intercede, ele ora por nós e ele fala assim para Deus: Deus, cuida deles. Eu não vou pedir para que vocês tirem eles do mal, mas que você guarde eles, não vou pedir que tire eles do mundo, mas que você guarde e livre-os do mal. Jesus intercedendo por nós. A palavra de Deus diz que Jesus é o nosso advogado, aquele que intercede por nós junto ao Pai. E é esse advogado a quem nos cuida e que nos defende. E o terceiro ofício que Jesus cumpriu foi o de rei. Ele governa e nos defende. Lá em Apocalipse 17, 14 diz: estes combaterão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor do Senhor e Rei dos Reis. Vencerão os que estão com ele, chamados e eleitos e fiéis. A palavra de Deus diz que Jesus, ele é o Rei dos Reis.
Senhor dos senhores, e vencerá aqueles que estão com ele. Nós, os eleitos, os escolhidos de Deus, os que são chamados para a salvação, aqueles que ouvem a doce voz do Espírito Santo, nos convencendo que nós precisamos de um Salvador, entendendo que nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados e ter uma vida santa na presença de Deus. Essa é o principal ponto do pacto da graça. É o ato de Deus nos amar e nos dar a salvação. E é o ato de Ele nos convencer que nós precisamos de um Deus. É interessante nós olharmos que esse maravilhoso Deus, Ele nos ama, mandou o Espírito Santo para nos convencer do nosso pecado e da nossa justiça. E tem feito e fará uma obra maravilhosa em nossa vida. E esse nosso Salvador é aquele que está conosco todos os dias. A palavra de Deus diz que Jesus, quando subiu ao céu, falou que eis que estaria conosco todos os dias até a consumação do século, até que ele voltasse para nos buscar, para nós irmos morarmos lá na morada celestial, aonde ele tem preparado um lugar para nós, chamado céu, um lindo céu. Nesse momento, crianças, onde nós estamos vendo muitas coisas novas, coisas que a gente só via em filmes, como tudo fechado, o mundo quase que parado, nós temos que saber que Deus, Ele continua o mesmo e Ele está no controle de todas as coisas. E que Deus, Ele cuida de nós. A palavra de Deus, ela é verdadeira. E ela transforma a vida. Ela nos faz ver e acreditar no Deus que faz grandes obras em nossas vidas. E o nosso desejo, crianças, é que você creia no Jesus do pacto das obras. E que se você ainda não tem Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas, este é o momento que você dobre o seu joelhinho aonde você está aí, confesse o seu pecado e fale: Jesus, vem morar no meu coração, vem fazer morada em mim, e eu quero ser um filho, uma filha sua que vem testemunhar o seu amor, e que possamos ao mundo inteiro testemunhar do grande amor de Deus, que Deus deu a nós e mostra ao seu mundo. Que Deus te abençoe, crianças. Se cuide nesse tempo. Nós estamos com muita saudade de vocês nessa quarentena. Nós amamos vocês, tá? E logo, logo estaremos juntos. Uma boa semana. Que a paz de Deus, que é maravilhosa e excede todo entendimento, guarde o seu coraçãozinho e a sua mente em Cristo Jesus. E que a paz de Deus venha alegrar o seu coração.